Cultura Geral. Apoio. UniBH. Transferência com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral ao vivo aqui na TV Banqueta, todos os dias, 18 horas. Neste mês especial, comemorando 5 anos de debate, pensamento crítico, discutindo a democracia todos os dias, discutindo aí a inclusão e também discutindo toda a relação do comportamento humano, todas as relações do comportamento humano. Hoje a gente está recebendo uma figura muito importante, uma especial aqui na Cultura Geral, o Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista, uma pessoa que tem no seu norte como advogado e também como pessoa as garantias fundamentais, os direitos e garantias individuais, né? É uma pessoa ligada também à dignidade da pessoa humana. Eu acho que a gente precisa discutir todos esses assuntos, discutir tudo isso, colocar esses assuntos à baila, porque a gente está vivendo um momento um pouco complicado na sociedade brasileira, para não dizer muito, e também no mundo inteiro. Augusto, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Obrigado demais pelo carinho, ter aceitado o nosso convite com tanta simplicidade, com tanta humildade, com tanta rapidez também. É um prazer te receber. Prazer é todo meu, boa noite a todas e todos. Obrigado pelo convite, é super importante estar aqui conversando com você hoje. Estou à disposição para a pergunta que tiverem. Augusto, como que nós devemos relacionar hoje a democracia e as garantias fundamentais? Bom, nós temos que partir, eu acho, numa primeira análise, de que o Brasil tem uma democracia bastante jovem. Do ponto de vista histórico, se nós formos analisar que nós vivemos um regime de exceção até bastante pouco tempo atrás, a democracia no Brasil ainda engatinha, infelizmente. Comparadas a outras democracias muito mais sólidas e antigas no mundo, a democracia brasileira ainda está no jardim da infância, por assim dizer. E quais são as preocupações e quais os riscos de ter uma democracia ainda tão jovem? É que ela está diariamente se solidificando, diariamente passando por desafios, passando por provocações, passando por obstáculos e por momentos, muitas vezes, de dificuldade. Como é o momento atual em que nós vivemos, né? Nós temos um governo federal que, por muitas vezes, e aqui sendo um defensor ou um opositor do atual governo federal, um fato concreto é que, muitas vezes, o presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus ministros flertam, de alguma forma, com um discurso de viés autoritário. E isso, para uma democracia jovem como a brasileira, e para uma democracia que, num curto espaço de tempo, passou por obstáculos muito difíceis, se a gente for pegar os últimos 20 anos da nossa história, nós tivemos aí 2 presidentes, uma presidenta e um presidente, que sofreram um impeachment. Nós tivemos um regime de exceção muito complicado por vários anos. Nós tivemos aí acusações de um lado e de outro, de desvios, de corrupção, de políticos presos, lideranças presas. Então, são obstáculos reiterados e diários que essa nossa jovem democracia ultrapassa. E num momento como esse, a possibilidade sequer de um discurso que tenha um mínimo viés autoritário vingar em nosso país, infelizmente ele é grande. Infelizmente ele é grande. Por isso que nós precisamos ficar atentos, vigilantes. E aí, falando um pouco sobre a questão dos direitos e garantias fundamentais como suporte à democracia,
nós temos poderes em nosso país, e especificamente o Poder Judiciário, que vem sendo muito, muito atacado, e nós não podemos deixar de ter no nosso norte que o Poder Judiciário é também um dos pilares da nossa democracia. Então, atacar o Poder Judiciário, como recentemente nós observamos esses ataques violentos, ataques que ultrapassaram em muito a mera crítica e a liberdade de expressão, foram além para a própria prática de crimes, esses ataques, eles atacam também a nossa jovem democracia. Por isso que é tão importante a manutenção desses direitos e desses pilares no nosso país. Por que o debate está fugindo da razoabilidade, Augusto? Você imagina que isso está acontecendo? Isso está acontecendo bastante, e eu vou usar como exemplo a política americana. A política brasileira, principalmente a política brasileira recente, ela, de certa forma, copia alguns aspectos da política americana. E toda cópia, como nós sabemos, ela tende a ser mal feita. E em que aspecto especificamente nós temos copiado de forma pior ainda do que a atual política americana? E isso tem uma relação direta com essa sua pergunta do que por que o debate ele ficou dessa forma. O presidente Bolsonaro, assim como o presidente Donald Trump, eles estão sempre em campanha. Eles já foram eleitos, eles já ganharam uma eleição com uma maioria, eles estão no poder, estão governando, mas muitas vezes parecem que estão numa eterna campanha. E ao manter essa campanha acesa, ao manter bordões e ao manter posicionamentos típicos de campanha, mas que não necessariamente devem ser refletidos na gestão de um país, ele faz com que o debate político sempre tenha o calor, sempre tenha a divergência típica de campanha. Na campanha é natural uma acusação, é natural uma subida de tom, é natural o uso, muitas vezes, de uma dramaticidade, o uso da comunicação como forma de se ganhar uma eleição, o que deveria ser bastante diferente a partir do momento em que o governante toma posse num cargo público. Neste momento, é o momento de você se implementar as suas promessas de campanha, implementar uma política de governo, não é mais o momento de se fazer campanha. Principalmente porque, do ponto de vista do governo federal, de eleições presidenciais, nós estamos aí há mais de 2 anos do próximo pleito. E que o presidente Bolsonaro e o presidente Trump vêm fazendo reiteradamente é manter essa campanha acesa. Por que fazem isso? Porque precisam manter uma base de apoio que é muitas vezes retroalimentada por essa visão necessária de um embate, e esse embate constante típico de campanha acaba poluindo todo o nosso discurso político. Então é difícil se discutir política hoje de forma sensata, de forma desapaixonada, de forma racional, com base em propostas. Por quê? Porque justamente o debate político ele está ainda permeado, ele está ainda intoxicado por um clima de campanha que já acabou. Tem que fazer um recorte até nessa fala sua, que é as mídias sociais que têm criado tem mantido uma polarização muito grande, né? Isso. E tem um ator aí nessa confusão toda que é o Steve Bannon. Como é que você enxerga as mídias sociais hoje e se você tem alguma coisa para acrescentar com relação ao Steve Bannon, se você conhece alguma coisa, mas especificamente das mídias sociais, como que tem polarizado essas discussões? As mídias sociais, óbvio, ela tem todos os méritos e todos os aspectos positivos de fomentar a discussão, de interligar pessoas, de difundir informação, de ser um ambiente de debate, um ambiente principalmente de se informar. Muitas pessoas usam a rede social, qualquer que seja a plataforma de rede social, também, e algumas exclusivamente para se informar. Então, a rede social, ela é, hoje em dia, um foco de informação. Tanto que você vai perceber que grandes jornalistas, grandes veículos de comunicação, eles acabam muitas vezes priorizando a divulgação de um furo ou a discussão de uma matéria na rede social, porque é uma plataforma em que essa comunicação ela é mais instantânea, ela é mais rápida e muitas pessoas fazem uso dela, algumas vezes exclusivamente como única forma de se informar.
A partir do momento do poder que estas plataformas, com essa rapidez e esse imediatismo conseguiram, pessoas com uma intenção não tão nobre, para dizer o mínimo, se utilizam dessas ferramentas para se produzir o quê? As conhecidas, vamos chamar de fake news. Os conteúdos sabidamente falsos com variados fins. Você pode ter um fim comercial, você pode ter um fim eleitoral, você pode ter um fim exclusivamente de destruir uma reputação, um fim político, um fim de vingança. Pouco importa, mas a produção de conteúdo sabidamente falso e o uso desse conteúdo na rede social, ele, por óbvio, ele polariza ainda mais esse debate, deixa ele muito mais irracional, justamente porque, infelizmente, pessoas ainda ou mal informadas ou mal intencionadas se pautam, inclusive, dessas falsas informações para isso iniciar um debate. Então, a rede social, ela tem, obviamente, o seu lado extremamente positivo, mas ela tem um lado negativo e, pior, ela tem um lado negativo de controle muito difícil, de moderação muito difícil. Então, é um ambiente que, por ser novo, ainda precisa ser muito melhor estudado, muito melhor trabalhado e muito melhor, eu não vou chamar de regulado, para que não fique a impressão de que quer se regular a informação. Não é isso, mas ele precisa ser melhor estudado e, de certa forma, moderado para se evitar que abusos sejam cometidos através dessas plataformas. Augusto, você, como advogado criminalista também, a gente sabe, né, também vindo do direito e tudo, mais de 90% da população carcerária é pobre e mais de 85% é negra, né? Isso fala muito da nossa sociedade, da nossa república, dessa falha da democracia que nós temos no Brasil, do respeito às garantias individuais, né? Aquilo que o Estado ainda não dá conta? Nós temos várias questões de seletividade dentro do nosso país. E a justiça, e o resultado da justiça é o sistema penitenciário, né? O resultado de uma condenação, ela é o sistema penitenciário. Você vê essa seletividade nesses dois ambientes. São diversos os estudos que comprovam que, infelizmente, parte da justiça vê com olhos diferentes aquele pobre negro acusado de um crime e aquela pessoa de uma classe social mais alta. Não só a justiça vê com outros olhos, como a justiça ela é acessada de outras formas. É natural, e infelizmente isso é um fato, que pessoas com recursos têm mais condição de contratar um advogado particular, de acessar a justiça de forma mais plena, ao passo que pessoas sem recursos acabam tendo que se socorrer de convênios, de advogados ou das defensorias públicas, que apesar de sempre fazerem um trabalho digno de aplausos e de apoio, não contam com recursos necessários muitas vezes para promover um acesso à justiça melhor do que eles gostariam de dar. Então, tudo isso desemboca e reflete num resultado final desigual, que faz com que nós tenhamos um número assustador de jovens negros primários presos por crimes sem violência, lotando o sistema prisional, que já é completamente caótico, presos por crimes que muitas vezes não necessariamente precisariam estar cumprindo uma pena efetiva de prisão. O Brasil não investe, o Brasil não se socorre de um tipo de justiça que não seja a justiça mais punitiva, aquela que encarcera. Não investimos em justiça restaurativa, não investimos em justiça consensual, não investimos em nenhuma outra forma de solução de conflitos que não seja mandar aquela pessoa para a cadeia. E o resultado é esse. Cadeias superlotadas, cadeias que não reinserem minimamente ninguém na sociedade, e estamos aqui numa bola de neve, num círculo vicioso de colocando o jovem negro pobre na cadeia, preso muitas vezes por um crime sem violência, e tirando de lá uma pessoa que não vai se reinserir na sociedade e, infelizmente, com uma porcentagem muito maior do que a gente gostaria, vai ter que voltar a delinquir. E esse recorte que você faz aí
da nossa justiça, esse viés autoritário está no nosso DNA como sociedade, já que o Brasil ele vira e mexe, ele tem atos e processos violentos. E eu queria que você também fizesse um recorte do Instituto de Direito e Defesa que você ajudou a fundar. E casando essas duas pautas, que eu acho que tem uma coisa liga na outra. Eu não diria que a gente tem um DNA autoritário. Eu acho que dizer isso é ser pessimista demais, e olha que eu atualmente, infelizmente, tenho sido bastante pessimista. Mas eu tendo a achar ainda que nós temos uma cultura de solidariedade, uma cultura de respeito ao próximo. Eu acho que os erros, que são em grande número, eles ainda são a exceção. Se a gente olhar a justiça, essa exceção, infelizmente, ela está virando mais regra do que exceção. E, principalmente, aqui, a gente fala do reiterado e do persistente desrespeito ao exercício da defesa. A intenção e o motivo pelo qual um grupo de advogados optou por fundar isso em 2000, ou seja, há 20 anos, um instituto justamente de direito de defesa, né? Instituto de Defesa do Direito de Defesa. É justamente com esse viés e esse aspecto tão importante do Estado Democrático de Direito, que é a defesa de direitos e garantias fundamentais, e dentre esses direitos está o direito de se defender. De que todos, independentemente da acusação que lhe é feita de serem culpados ou inocentes, tenham direito a uma defesa plena e efetiva. E essa defesa ela tem que ser feita através de advogados. O advogado é a voz do acusado. O advogado é aquele que pleiteia em seu nome na justiça os direitos que ele tem, direitos que são dele, acusado, direitos que são meus, direitos que são seus, direitos que são de todos nós que estão aqui ouvindo. Os direitos são universais. Defendemos, ao fim e ao cabo, direitos, né? Não defendemos pessoas. Portanto, o surgimento do DDD vem diante dessa flexibilização da importância do direito de defesa, da flexibilização de direitos e garantias fundamentais, principalmente de acusados de crimes, como se ao ser acusado de crime você automaticamente se transformasse numa pessoa indigna de defesa, numa pessoa que não tem que ter seus direitos e garantias fundamentais respeitados. É justamente o contrário. Para se garantir os direitos e garantias fundamentais do inocente, nós temos que garantir também os direitos e garantias fundamentais de um possível culpado. Só assim nós não fazemos diferença e não corremos o risco de cometer injustiças. Portanto, a importância do Instituto é justamente para se fortalecer a importância do direito de defesa, desta garantia fundamental tão relevante. A gente está falando em garantias fundamentais, é um negócio que parece que a gente está vivendo até uma coisa surreal, né? Que você tem que ficar reafirmando que as pessoas têm direito a garantias fundamentais, né? O próprio nome já fala, né? Tem algumas coisas que fica parecendo até estado terapêutico, você ficar repetindo, né? É verdade. É verdade. Augusto, eu vi que você compartilhou, e você tem também no seu perfil, um vídeo do Márcio Tomás Bastos. E o Márcio Tomás Bastos tem até uma fala lá, né? Você se sente o pai dos advogados e tal? E ele fala, não, que isso, eu me sinto assim como um irmão mais velho, né? Onde é que o Márcio Tomás Bastos, quando ele fala, ele tem um recorte que ele faz interessante naquela fala dele, que quando uma pessoa é perseguida pelo Estado, o advogado é a pessoa mais próxima. E aí eu tenho que fazer um recorte de um advogado amigo meu, que ajuda até a produzir o programa, que é o Lucas Alvarenga. Ele falou assim, ninguém procura um advogado porque está muito feliz, né? Quem procura um advogado é porque está com algum problema para poder resolver. Então, como é que é essa situação de ter que reafirmar os direitos e garantias fundamentais, ter que reafirmar que o indivíduo tem direito, ter que, às vezes, ser psicólogo, psicanalista, para o sujeito não se culpar, porque às vezes não tem aquela culpa de fato, então a primeira pessoa que ele procura é um advogado. O tamanho desse desafio de entender toda essa
essa confusão, né, social é grande, Augusto? É muito grande. Eu vou te responder essa pergunta contando uma história verídica que aconteceu comigo e que ela resume bastante a resposta que eu daria. O advogado criminalista, ele sempre foi e sempre será, aqui eu já cansei de dar murro em ponta de faca, um ser, digamos assim, impopular e muitas vezes incompreendido, né? Confunde-se, sempre vai se confundir a pessoa do advogado com a pessoa do cliente. A pessoa do advogado com o crime pelo qual o cliente está sendo acusado, principalmente em crimes que causem comoção, em crimes aí de grande repercussão. O advogado sempre vai ser visto como um aliado deste crime, um aliado da impunidade. Infelizmente, por uma parcela ainda grande da população, ele vai ser visto assim, e não há explicação, não há projeto, não há campanha que vai fazer algumas pessoas entenderem que o advogado ele não é isso, principalmente o criminalista. Mas eu, partindo dessa premissa, eu tenho ainda, até hoje, grande amigo meu, que sempre em mesa de bar você sabe que é um lugar em que às vezes as coisas saem. Não tem lugar mais democrático, né? Não tem lugar mais democrático. Ele tomava uma cerveja a mais, uma a menos, ele sempre vinha encher minha paciência. O Augusto é advogado de bandido, defende bandido, é criminalista, piriri pororó. E ele fazia de um jeito jocoso, sem ser agressivo, era mais uma piada interna da nossa turma. E eu tentei algumas vezes explicar para ele, mas eu percebi que isso não adiantava, ele continuou sendo meu amigo mesmo assim. Aí passa, sei lá, um belo tempo, depois a última vez que ele tinha tirado esse sarro de mim numa mesa de bar, ele me liga dizendo, olha, recebi uma intimação policial, não faço ideia do que se trata. Falei, me manda. Não tinha nem WhatsApp, nem nada. Falei, me manda por fax, eu acho, pra você ver como faz tempo. Me manda por fax que eu vou lá na delegacia olhar. E fui olhar e era uma acusação gravíssima. Gravíssima. E uma acusação que, quando eu li a acusação, eu já percebi do que se tratava e já percebi também que era uma imensa confusão. Era um erro. Era uma acusação de um fato existente, mas que essa pessoa não tinha tido qualquer participação. Voltei para o meu escritório, chamei ele no meu escritório e contei do que se tratava. Ele, obviamente, se desesperou no primeiro momento e me fez a pergunta óbvia, o que nós faremos agora? Falei, o que eu vou fazer? Vou te contar o que eu vou fazer. Eu vou fazer exatamente aquilo que eu faço para todos os clientes que durante esses anos você encheu a paciência que eu defendia. Eu vou fazer com que você tenha direito a ser ouvido de forma livre, sem nenhuma pressão. Eu vou fazer com que você tenha direito a rolar testemunhas para dizer que esse fato é mentiroso. Eu vou fazer com que você tenha direito de produzir todas e quaisquer provas que sejam admitidas na nossa Constituição para comprovar a sua inocência. E caso eu não consiga, caso você seja processado, eu vou fazer com que você responda um processo dentro das regras legais, que você tenha um juiz imparcial para te julgar, uma acusação que seja fundamentada em fatos. Eu vou fazer tudo o que eu faço para todos os clientes que eventualmente sejam culpados, eu vou fazer para você, que eu sei e você também sabe que é inocente. Essa acusação acabou nem prosperando, o inquérito foi arquivado, nem denúncia existiu, mas assim, essa é a resposta. Essa história, ela responde o que é o trabalho de um advogado e aonde vem essa incompreensão do direito e da garantia fundamental. A defesa, então eu volto a falar o que eu já falei, a defesa do direito e da garantia fundamental, ela serve justamente para garantir que todos, independentemente de culpa ou não, tenhamos esse direito garantido. Porque se a gente fizer do lado de cá um primeiro julgamento, quem vai fazer o segundo julgamento? Se eu, como advogado, vou poder fazer um julgamento moral ou um julgamento meu no momento de escolher ou não um cliente, ou se a sociedade ou a imprensa ou quem está nos assistindo vai fazer esse julgamento e vai decidir numa análise superficial se essa pessoa é culpada ou inocente, cabe a quem esse segundo julgamento? Portanto, nós temos que defender direitos. E ao defender direitos, a gente garante direitos iguais e direitos respeitados a todas e todos. Augusto, eu tenho que fazer uma outra pergunta para você, que é uma sensação que paira no ar, principalmente para quem é do direito,
que a gente está vivendo um movimento, a gente está vivendo um momento em que é parecido com lei em movimento, que é o fato se adequando à lei e não a lei se adequando ao fato. Essa sensação também está no ar, Augusto. Como é que você percebe isso? Porque isso é uma coisa muito séria de estado de exceção, né? Como é que você percebe isso? Principalmente quando a gente pensa, por exemplo, na Lava Jato, pensa nesses processos inquisitivos, né, que não tem nada de acusatório, só tem um processo inquisitório mesmo, na realidade, que acaba colocando o sujeito na frente, tanto da mídia, já criminaliza o sujeito na mídia, já criminaliza o sujeito em tudo, e aí vira um movimento de lei, vira esse movimento, né, de lei em movimento, né? Você tem essa sensação também? Como é que você pode... Eu tenho essa sensação bastante clara para mim, e eu tendo a achar que a situação ela vem piorando por um aspecto que é o seguinte: nós iniciamos, e não é de hoje, mas é de uma coisa recente, vou dizer nos últimos 10 anos, e eu acho que o primeiro recorte que a gente pode fazer, se for fazer uma cronologia, isso se iniciou com o processo do Mensalão, e depois ele veio se aparecendo em outras operações policiais, e é óbvio que o ápice disso é na Operação Lava Jato, em que nós estamos mais do que politizando a justiça, nós estamos partidarizando a justiça. E isso é um perigo gravíssimo. Uma acusação ou um processo que tenha um aspecto político, ideológico e partidário, ou político apenas, ou ideológico apenas, ou partidário apenas, ou que tem os três, pior ainda, em conjunto, é um processo que está fadado a uma decisão, de certa forma, injusta. Porque ao fazer uma acusação, ao tocar um processo, ou ao julgar um processo, tendo um espírito, ainda que não declarado, político, ideológico ou partidário, perde-se completamente a imparcialidade tão importante, presente tanto para quem acusa quanto para quem julga. Portanto, essa construção e essa narrativa cada vez mais evidente de uma politização da justiça me preocupa muito, porque aí sim você faz acusações sob, vamos dizer assim, encomenda. Faz acusação preparada. Faz uma acusação direcionada. Ou mais, você se socorre da lei, ou se socorre de direitos, ou de artifícios, ou de lacunas, ou de estratégias, com um interesse que não seja o interesse que deve sempre nortear um processo, que é a busca da verdade e a realização da justiça. É uma justiça que tem como norte a perseguição, o combate ou a politização, ela é uma justiça injusta. Por isso que muito me incomoda quando eu vejo membros do Poder Judiciário, juízes especificamente, desembargadores ou ministros, se colocando no papel de combater o crime. O juiz não combate crime nenhum. Quem combate crime é a polícia. Quem combate crime é o Ministério Público. O juiz julga. No momento que o juiz se coloca na figura de combater um crime, por mais grave que seja, vamos pegar a figura do ex-juiz Sérgio Moro, que se colocava na figura do paladino da justiça e daquele que combate a corrupção. No momento em que o juiz se auto-intitula combatendo a corrupção, ele perde a sua imparcialidade. O juiz não combate nada. O resultado do trabalho do juiz, evidentemente, é o combate ao crime. Porque se condena pessoas que devem ser condenadas, se retira da sociedade pessoas que devem ser presas, sim, se está combatendo o crime. Mas eu não posso ter como motivo, eu não posso ter como motor, como propulsor do meu trabalho como juiz, o combate do crime. Porque neste momento eu deixo de ser juiz e passo a ser alguém que a quem só interessa é uma condenação. A absolvição não interessa para o juiz que combate um crime. E, portanto, as acusações e os processos, ao terem esse caráter político, midiático, partidário, eles perdem completamente a sua essência de imparcialidade. Isso, para o sistema de justiça e para a sociedade como um todo, é gravíssimo, porque hoje
condenam pessoas que você não gosta, pessoas que você faz oposição, pessoas que você não concorda. Amanhã podem condenar ou podem perseguir pessoas do lado oposto, que você apoie, que você goste, ou você mesmo. Então, este é o perigo da flexibilização e de uma justiça desbalanceada dessa forma. Por isso que dizem que não existe meio direito, né? Ou você defende o direito no todo, ou você não defende o direito, né? Uhum. Agora eu preciso entrar num recorte interessante com você, que é a sua participação na CNN no grande debate. Como que você se sente, ou como você se sentia, e é óbvio que você se sente até hoje, porque saiu há pouco tempo, e também essa luta não morre dentro da gente, né? Uhum. Travando um diálogo, né, em que o devido processo legal, a democracia, o pensamento crítico e a razoabilidade era seu norte. Como é que era travar essas discussões numa rede de televisão mundial, né, e tentando trazer ali à luz uma razoabilidade, um pensamento mais moderado, em que colocava a sociedade para poder pensar como um indivíduo que, se penso, logo existo, né? Então, eu acho que está bem por aí. Olha, o debate, ele faz parte do dia a dia daquele advogado que milita principalmente na advocacia criminal. Então, se eu tenho 20 anos de profissão, eu tenho 20 anos de debates diários, né? Eu passo o dia inteiro debatendo com promotores, com delegados, com juízes, com desembargadores, com ministros. Isso faz parte do dia a dia de um advogado, principalmente um advogado que trabalha no direito criminal. Então, o debate não é, para mim, nenhum desafio, muito pelo contrário, é um exercício diário que eu faço. A novidade, obviamente, e o desafio foi fazer um debate da forma como o debate era feito, né? Não em relação ao meu debatedor. Também não tenho problema nenhum em debater com A, B, C ou D. O formato, obviamente, para quem está acostumado a um debate dentro dos autos ou um debate nos tribunais, o formato de se debater na televisão é algo que eu tive que aprender um pouco aqui na marra, né? Demorei um pouco, mas acabei pegando o jeito. Mas isso, para mim, assim, o maior desafio, acho que foi me adaptar a um formato diferente de se debater. Então, acho que esse é um aspecto importante. O segundo, eu aceitei o desafio, porque, de fato, é um desafio por razões profissionais e pessoais, né? Eu tive que dedicar tempo do meu dia a dia. Eu tenho um escritório de advocacia criminal bastante ativo aqui em São Paulo, com casos no Brasil inteiro, e é óbvio que para poder me dedicar de forma responsável ao debate havia uma preparação. Então, é um desafio de tempo, né? Como conciliar as duas coisas. E o que me fez aceitar esse desafio e essa dificuldade de conciliar a minha profissão principal, que é advogado criminalista, com a função de debatedor e de um debate diário, foi justamente a intenção de, primeiro, mostrar que é possível se debater de forma minimamente racional, por mais que, em diversas vezes, o debate tenha, de certa forma, argumentos de que racionalidade longe se passou dali. Mas, ainda assim, é a tentativa de se mostrar que é possível, ainda que um debate acalorado, ainda que um debate quente, possa ser realizado num ambiente de respeito, num ambiente de troca de informações. E mais ainda do que isso, e eu acho que aí, pessoalmente, a intenção de aceitar esse convite foi muito marcada por isso, aquilo que eu chamo de falar fora da bolha, né? Eu, ao longo desses últimos 15 anos, participo de palestras, debates, encontros no Brasil inteiro, e muitas vezes quem trabalha com terceiro setor, quem trabalha com direitos humanos, quem trabalha com o sistema de justiça criminal, se sente muitas vezes, quando falando, pregando para convertidos.
é difícil você ser colocado dentro de um ambiente em que o seu discurso não seja o discurso mais popular daquele ambiente. Então, nós temos essa dificuldade de falar para um outro público e explicar certas noções, às vezes básicas, e, portanto, falar isso numa rede de televisão e para milhões de pessoas é algo que eu achei, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de tentar traduzir e de tentar passar parte daquilo que eu entendo importante, um desafio que eu não tinha como não aceitar. Então, eu topei e foi como um casamento, foi bom enquanto durou. A partir do momento em que, por questões variadas, eu entendi que não tinha se tornado mais um ambiente positivo para vários aspectos, eu decidi não mais participar do debate. Augusto, você percebe que a equidade está longe da nossa sociedade ainda? Eu acho que está bastante longe, infelizmente. Eu acho que está bastante longe, é só a gente olhar pequenos acontecimentos que de pequenos não tem nada, diários que acontecem na nossa sociedade, né? Quando a gente pensa, por exemplo, eu me recordo um dado extremamente assustador e revoltante, que 1/3 das classes A e B em nosso país tentaram obter o auxílio emergencial de R$600. É quando você pega uma pessoa de uma classe A e B, em que os R$600, que para muitas famílias é o que vai colocar o prato de comida na mesa ou não, e uma pessoa que não precisa desse dinheiro, pleiteia esse dinheiro e muitas vezes se utilizando de artifícios ilegais, de fraudes no preenchimento de cadastro para conseguir esses R$600, aí você percebe que nós temos ainda um longo desafio pela frente, né? Temos um longo desafio e infelizmente vejo que com um difícil resultado positivo a curto prazo. Como você tem visto os discursos de ódio? Aumentando muito em razão da polarização da discussão que eu já expliquei melhor numa resposta anterior, mas conforme os temas e conforme as críticas se intensificam, muitas vezes a resposta a essas críticas ela vem enraizada num discurso profundamente permeado pelo ódio, né? Profundamente permeado pelo preconceito, pela misoginia, pelo racismo, né? Então, isso não é uma realidade apenas brasileira, não é. Mas aqui no Brasil, e por sermos o país que nós somos e a sociedade que se mostra muitas vezes bastante plural e bastante solidária e bastante amiga, somos um país de um sangue quente, humanistas. O povo brasileiro é um povo conhecidamente receptivo e alegre, e esses discursos de ódio parecem não combinar com a gente. Mas, infelizmente, a gente vê eles crescendo dentro da nossa sociedade, dentro do nosso país. Isso entristece muito, mas mantém aí a nossa cabeça e o nosso trabalho sempre vigilante para evitar com que isso cresça mais ainda. Como você tem percebido as instituições, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário? Olha, especificamente em relação ao Legislativo, eu vejo que ele está num momento, digamos assim, perdido. Por que perdido? Por uma falta de uma liderança e a falta de um programa minimamente consensual político. Vamos pegar o governo federal, por exemplo. O governo federal abandonou completamente a tentativa de se construir uma base política, uma base dentro do Congresso Nacional que seja feita no consenso, seja feita na discussão, seja feita na troca de ideias e no que é melhor para o país, o que é a base
de uma nação que se diz democrática e que se diz apta a se desenvolver. O governo federal não tem essa articulação política, o que deixa o legislativo solto demais, o que deixa o legislativo aberto para aquilo que a velha política tanto nos ensinou de errado, que é aquela troca de cargos, o toma lá da cá. Então eu vejo o legislativo hoje em dia muito suscetível a esse tipo de construção, que é tão ruim para o nosso país, que nós já deveríamos ter, de certa forma, ultrapassado. O Poder Judiciário, por outro lado, assumiu um protagonismo que eu reputo como grande demais. Não porque o Judiciário não deva ter protagonismo no nosso país, deve sim. Mas ele, muitas vezes, em razão de um executivo que também erra muito, acaba tendo que assumir um papel que não necessariamente deveria ser dele. Faz isso muitas vezes com acerto, mas ao fazer isso, assume um protagonismo que faz dele um poder sujeito a mais do que críticas, aos ataques criminosos que nós acompanhamos recentemente ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo. O protagonismo do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, concordando ou não com uma decisão específica de um ou outro ministro, ele é necessário diante de uma inércia e diante de uma pandemia e diante de um descontrole, muitas vezes, que nós temos no país. Mas ao assumir esse protagonismo, o Supremo sofre ataques. E ataques esses são ataques ruins para a democracia, porque, volto a dizer, o Poder Judiciário é um dos pilares da nossa democracia. Portanto, ataques violentos que são diferentes de críticas. Posso não concordar com decisões de ministros do Supremo, posso não concordar com decisões do STJ, dos tribunais de justiça, é direito de todos, tanto que temos aí os recursos. Não concorda com a decisão, recorra. É bem diferente de atacar, de fazer críticas com crimes dentro, de fazer ameaças, né? Então, esse protagonismo do judiciário trouxe também esse ônus deste protagonismo. Portanto, eu vejo nossos poderes hoje extremamente desequilibrados, o que produz, mais uma vez, um perigo para essa ainda jovem democracia. Nosso sistema de freios e contrapeso está em xeque? Com certeza está em xeque, porque, voltando um pouco às decisões do Poder Judiciário, mesmo as decisões que são certas, e aí quando eu digo são certas, são as que eu reputo como corretas, porque li a decisão e concordo com elas, porque é absolutamente normal que uma pessoa, um advogado, um procurador, um promotor, qualquer outra pessoa, leia também essa decisão e entenda de outra forma. Não estou aqui dizendo que a minha opinião é a que deve prevalecer, mas a partir do momento que eu leio uma decisão especificamente e eu concordo com os fundamentos técnicos e jurídicos daquela decisão, eu ainda posso entender que aquela decisão é uma decisão que não necessariamente o Poder Judiciário deveria ter sido instado a decidir. Portanto, esse sistema, ao haver uma confusão e a separação desses poderes se flexibilizar, nem propositalmente, mas pelas condições que são impostas, o nosso sistema de freios e contrapesos ele se desbalanceia de certa forma. O que é combater um bom combate para o Augusto? O que é? O que seria? Combater um bom combate é combater um combate com base nos princípios que você acredita, que você defende e que você sempre lutou, né? Me incomoda muito, por exemplo, eu ouvi hoje em dia discursos daqueles que eu chamo de garantistas de ocasião. Aqueles que nunca se importaram com direitos e garantias fundamentais de ninguém e quando pessoas próximas ou pessoas que lhe interessam passam a ser, por exemplo, acusadas, sacam a Constituição do bolso e passam aí a defendê-la com todas as forças. A hipocrisia no discurso e a irregularidade no tratamento de temas que são universais e são iguais faz do combate um mau combate, porque é um combate casuísta, e o casuísmo, nesse aspecto, ele é extremamente prejudicial. Tem um detalhe que é o seguinte, quando a gente fala de educação, e aí foi de uma das pautas que eu te mandei, a gente precisa pensar no Darcy Ribeiro.
E o Darcy Ribeiro falava em outros tempos que a educação do Brasil, do jeito que ela não é por acaso, ela é um projeto, né? Não é à toa que nós temos aí hoje essa quantidade de assassinatos, essa quantidade de desregulação das ações humanas, né, no Brasil. Como é que você vê essa questão da educação no Brasil? A gente cansa de dizer, pessoal, aqui no programa, desde o início do início do programa na rádio, a gente fala da educação, a gente fica repetindo essa coisa, traz até hoje, né? O mesmo discurso da educação, que a educação é importante, vira, como nós falamos no outro ponto, vira um estado terapêutico, você fica repetindo a mesma coisa e aquilo entra e acaba perdendo o eco. Como que você percebe isso, Augusto? Não só pela educação, mas essa fala do Darcy Ribeiro, né? Vamos fazer um recorte sim, que do jeito que a educação não é um plano, é um projeto, né? De perpetuar a educação dessa forma. A educação é uma ótima pauta para se ganhar voto, mas é uma pauta difícil para se manter no governo. Eu explico. Não há nada que soe melhor para variados ouvidos dizer que você vai investir na educação. Porque, de fato, investir na educação é a base de qualquer país que se queira se dizer desenvolvido e que se queira desenvolver mais. É um clichê, é um lugar comum, mas é a pura realidade. A educação é um dos maiores, se não o maior pilar de uma sociedade que queira se desenvolver ainda mais. Portanto, prometer investimentos em educação, prometer planos educacionais, reformas educacionais, prometer foco do seu governo na pauta da educação, é algo que, obviamente, gera muitos votos e muito apoio. O problema é que a educação, assim como a segurança pública, não vive de imediatismos, não vive de fórmulas prontas, muitas vezes tão faladas durante uma campanha eleitoral. A educação leva tempo. Os resultados de uma educação bem feita, de um plano educacional, do sistema educacional bem feito, ela custa. E mais do que custa, os resultados levam tempo. E tudo que leva tempo na política desmotiva o político, porque as pessoas se candidatam muitas vezes e tomam posse pensando já na próxima eleição. É o que acontece com o governo federal agora. Eu quero o quê? Eu quero pautas e temas que sejam de tal forma apetitosos que me façam ser reeleito daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos, ou quiçá daqui a 4 anos. Eu acabei de sentar na cadeira e já estou pensando no que eu vou chamar atenção para ser reeleito quando acabar a minha gestão. E educação, não vai se haver uma grande revolução ou uma grande implementação de um plano educacional em 2, 3 anos. Tudo leva tempo, leva dinheiro. Então, a pauta da educação, ela acaba muitas vezes sendo esquecida. É óbvio que há exceções. Há governos estaduais que mantêm uma política e mantêm projetos de educação que merecem, sim, aplausos. Políticas municipais que merecem aplauso. Mas eu diria que são elas a exceção. A regra é a importância da pauta para ganhar votos e a desimportância da pauta ao perceber que essa é uma pauta custosa e lenta e é, portanto, abandonada no meio do caminho. E faz com que nós tenhamos exatamente isso. É um projeto de um plano, não temos nada. Nós estamos sempre naquela expectativa de acontecer alguma coisa que, se não for efetivamente implementada a longo prazo. E como é que se implementa algo a longo prazo? Construindo um plano a longo prazo e obrigando, ou pelo menos sugerindo, ou tentando convencer pessoas que eventualmente entrem no poder depois de você que aquele é um bom plano e que precisa ser mantido. Vamos pegar, por exemplo, Bolsa Família, que foi tanto criticado em momentos anteriores, é elogiado hoje em dia, então, porque tem os seus pontos, obviamente, positivos. Então, nós precisamos também
deixar de ter um ranço que o político brasileiro tem muito, de achar que o que o seu antecessor fez é tudo ruim. Então, se eu sou um opositor, se eu sou de um partido de esquerda, de centro, de direita, e eu assumi o meu cargo e a pessoa que estava antes de mim, de alguma forma, está num polo oposto daquele que eu penso, tudo o que ele fez, até as coisas que deram certo, necessariamente são ruins e eu vou tentar mudar. E aí nós não temos nunca algo que é implementado a longo prazo. E a educação precisa ser implementada a longo prazo. Augusto, para a gente encerrar esse bate-papo tão gostoso e tão interessante, né? Quando eu entrevistei o Guilherme de Souza Nutti aqui no programa, ele usou uma frase interessante. Direito penal que pune mal, pune mais e pune mais pessoas. O que nós podemos aprender com isso e o que lição nós devemos tirar dessa fala e desse entendimento que nós precisamos punir de qual forma e de qual maneira e como devemos conduzir nossa sociedade. Acabamos de falar de educação, né? E como a gente deve conduzir nossa sociedade observando essa sanha punitivista que a gente tem, né? Primeiro a gente precisa desmistificar alguns folclores, né? E nós temos vários, mas eu vou falar só um deles porque ele reflete e ele introduz muito bem essa resposta. Quantas vezes a gente já não ouviu as pessoas dizerem que o Brasil é o país da impunidade? Gente, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Os dois países que estão na nossa frente vêm implementando ao longo dos últimos anos políticas de desencarceramento. Elas vêm reduzindo em determinados crimes, em determinadas parcelas da população, o encarceramento, por entender que o encarceramento por si só ele não resolve. O que o Brasil faz, por outro lado, só aumenta o número de encarcerados. Então, se nós estávamos em quarto e já assumimos a terceira posição, se mantivermos a implementação desta política de segurança pública, que é a política punitivista de que só a prisão interessa, nós passaremos em breve ao nada honroso segundo lugar em maior população carcerária do mundo. Então, a partir desses números e dessa realidade, este folclore de que o Brasil é o país da impunidade, ele tem que ser desfeito. Não somos o país. Prendemos muita gente. E pior, prendemos mal. Este é o grande problema. Insistimos muitas vezes na prisão antes de uma condenação. Temos em determinados estados no nosso país quase 40% dos presos, o que é quase a metade. 40% dos presos é um número altíssimo. Entre mulheres, este número ultrapassa a metade, que é de presos que nós chamamos de presos provisórios, que são presos que não foram condenados ainda. São presos que estão presos numa prisão preventiva. Presos que não têm uma sentença condenatória e que, ao fim e ao cabo, podem o quê? Podem, sim, ser presos inocentes. Então, prendemos muito e prendemos desnecessariamente uma parcela da população carcerária que não necessariamente deveria estar presa. E por isso que temos esse sistema penitenciário caótico. Se o Brasil prendesse melhor, teríamos uma situação muito mais satisfatória, principalmente na reinserção deste preso à sociedade. Por quê? Porque, independentemente do crime que a pessoa cometa, ela voltará a conviver em sociedade. Nós não temos, ainda bem, no nosso país, nem prisão perpétua, nem pena de morte. Não importa o crime que uma pessoa seja condenada, em 30 anos, que é o tempo máximo que alguém cumpre pena, ela voltará a conviver conosco. A pergunta que se tem que fazer é: queremos que essa pessoa volte melhor ou pior? Se você disser que essa pessoa tem que voltar pior, aí eu não tenho argumentos para te convencer. Agora, se você falar, eu quero que essa pessoa volte melhor, nós temos que rever o tipo de política criminal que nós temos. Se insistirmos em prender uma parcela gigantesca da nossa população presa por crimes sem violência, por crimes de menor gravidade, nós vamos retroalimentar a criminalidade, vamos retroalimentar as facções criminosas e não vamos recuperar ninguém. Então, enquanto a gente entender que aquela pessoa que está presa, ela vai voltar e ela tem que voltar melhor, a gente não ultrapassa nenhum preconceito, nenhuma noção equivocada que a gente tem do sistema de justiça. Augusto,
muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui. Espero que eu tenha outras oportunidades, nós aqui do Cultural tenhamos outras oportunidades para dialogar um papo tão bom como foi esse aqui. E o Cultura Geral está aberto para você, quando você quiser também. Sinta-se à vontade aqui em Minas Gerais, viu? Muito obrigado a todas e todos. Foi um prazer conversar com vocês. Fiquem todos bem, saudáveis aí em Minas, uma terra que eu gosto tanto. E espero revê-los em uma próxima oportunidade, gente. Tchau, tchau. Olha, um grande abraço. Gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta com mais um Cultura Geral ao vivo aqui na TV Banqueta. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Transferência com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.